Bom dia, pastor Walter. Bom dia, pastor Tiago. Tudo bem? Tudo em ordem. Mas você está muito ciumento, viu? Por Você quê? não libera foto do Cunha, rapaz. Ah, é verdade, pastor. Vou postar umas fotos. Tem que liberar mais foto do menino, rapaz. Tá certo. Senão eu vou pensar que você é ciumento, né? Tá certo. Como é que está a esposa? Tá bem, tá descansando agora, né? Mas tá tudo bem, tá tudo em ordem. Trabalho, né, de Manda um cuidar abraço, do bebê, mas tá tudo tranquilo. manda um abraço para ela. Tá Vamos certo. orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela noite que o Senhor nos deu. Porque nós deitamos, dormimos e o nosso sono foi seguro e tranquilo. Pai, obrigado por este dia que começa, um belo dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, para nos abençoar nele. Ó Deus, manifesta a tua presença em nossa vida. Cerca-nos, ó Deus, com a proteção do Senhor, com a presença do Senhor. Dá-nos um dia perfeito, Pai. Abençoa esta escola bíblica, esse momento em que nós vamos nos colocar diante de Ti para aprender do Teu Espírito. Deus abençoa o pastor Tiago, dando a ele a sabedoria costumeira que o Senhor costuma lhe dar, e também nos dando, ó Deus, o entendimento para a completa e perfeita assimilação. Em nome de Jesus, desperta outros filhos do Senhor, para termos bastante pessoas nessa live, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, amados. Então vamos começar, né? Eu vou ler o texto, vamos ler juntos aqui o capítulo 3 e depois a gente vai para os slides. Olha que legal. Apocalipse capítulo 13, são poucos versículos, né? Mas tem bastante coisa para a gente ver, tem bastante coisa para a gente falar. São 18 versículos. Então, vamos começar. Olha que legal. João escreve: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Só um pequeno detalhe, amados. Essa tradução aqui, eu acho que é RA, ela coloca João dizendo: Eu pus-me sobre a areia do mar. Só que algumas outras traduções, elas encerram o capítulo 12 dizendo que o dragão se colocou na areia do mar, né? E aí João começa dizendo: E vi subir do mar uma besta, ok? Então são duas versões aí com esse pequeno detalhe que é diferente um do outro, mas que não altera em nada o texto, né? Só uma opção do tradutor, né? Por algum motivo, uns traduzem de um jeito, outros traduzem de outro. Provavelmente porque há manuscritos diferentes, né? Do primeiro século, do segundo século, do terceiro, que tem essa pequena variação, né? Então, voltando para o texto, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta,
e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar só até o versículo 9, desculpa, até o versículo 10, né, que é a parte da primeira besta. Vamos falar sobre a primeira besta, depois nós voltamos para ler o resto do capítulo e falar sobre a segunda besta, ok? Então vamos ficar só com essa parte que é a besta que sobe do mar. Depois a gente pega a besta que sobe da terra. Beleza? Estão ouvindo aí direitinho? Benção. Então, amados, vamos para os slides, né? Olha que legal. Capítulo 13. Então, o que é que a gente vai ver hoje, né? Então, após as visões do capítulo 12, o pastor Hugo trabalhou na semana passada o capítulo 12, João prossegue a sua narrativa e aí ele introduz, amados, 2 personagens, que são 2 bestas. A besta que sobe do mar, está no capítulo 13 até o versículo 8, né, onde ele apresenta a besta, e a segunda que é que sobe da terra, que é do 10 até o 18, ok? Então, são 2 cúmplices de Satanás, né? A gente vê esses 2 personagens agindo de maneira conjunta com o dragão. E aí a gente tem um tipo de trindade, né? O dragão, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar. Então, a gente vai tentar ver o que é que significa essa besta, embora haja muita teoria, né, e muitas interpretações por aí, né? Então a gente vai ver o que é que o texto diz, né? Ok? Então, basicamente, os 2 cúmplices, né, do inimigo de Deus, de Satanás, eles formam um tipo de trindade maligna. A besta que sobe do mar. Olha só. Primeira informação, a primeira coisa que eu queria trazer, amados, é sobre essa questão do mar, subir do mar. Olha só. A gente tem uma besta que sobe da terra e uma besta que sobe do mar, né? Há diferentes interpretações possíveis sobre o fato dela subir do mar. Existe uma interpretação literal. A gente poderia considerar o mar como um lugar, né, geográfico. Então, seria o grande mar, o Mediterrâneo, né? Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é interpretar o mar como multidão de povos, porque o mar seria muitas águas, né? E muitas águas na Bíblia indica povos e nações. E tem uma terceira explicação, uma terceira possibilidade que para mim é mais coerente, porque ela encontra base em outros textos no próprio Apocalipse, que é o seguinte: esse mar seria o abismo. Esse mar seria um lugar imagético que está presente, amados, em toda a literatura judaica apocalíptica. Então, o mar seria um lugar caótico, né? Um abismo de onde surgem seres. Por exemplo, no capítulo 17, qual é a principal referência para isso, né? Além do conhecimento extrabíblico, a gente tem o capítulo 17 de Apocalipse, onde essa besta é chamada a besta que sobe do abismo, né? Então, o mar, aqui do capítulo 3, é chamado de abismo no capítulo 17. E no capítulo 11 também é falado sobre a besta que sobe do abismo, que é esse mesmo personagem. Beleza, pessoal? Então, existe esse lugar imagético, né, por assim dizer, que esses autores utilizam para designar o caos, o abismo, né? Seria o mar, o grande mar. Ok? Então, vamos voltar para os slides. Essa é a minha impressão, entendeu, pessoal? Baseado em textos bíblicos, né, e baseado nesse conhecimento que a gente tem da literatura apocalíptica da época. Então, eu escrevi aqui, ó, o mar é um lugar imagético. Na literatura apocalíptica, ela designa o abismo, o caótico, mas ela também, como eu tinha falado, pode ser interpretada, né? O mar, no caso, pode ser interpretado como muitas águas, né? No caso, as nações, ou um lugar geográfico que seria o mar Mediterrâneo. Ok? Então, a primeira informação é essa. O que é que seria o mar? Por que a besta sobe do mar, né? Segundo ponto. Ela possui 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, ela possui 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Mas é interessante porque no capítulo 12, a gente vê um personagem que é o dragão vermelho. E o dragão vermelho, ele também tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que o dragão é o dragão e a besta é a besta. O texto é muito claro. No capítulo 12, é um dragão vermelho. No capítulo 13, é outra criatura. A semelhança é o fato de possuir
tanto assim como o dragão, a criatura, né, a besta, possui 7 cabeças e 10 chifres. E uma outra diferença importantíssima, amados, é que ela possui 10 diademas, e esses diademas estão sobre os chifres, né? E o dragão também possui os diademas, mas eles estão na cabeça. Ok, amados? Então tem uma diferença aí, né? Esses diademas, eles são como coroas, eles indicam título, indicam poder, indicam autoridade, né? O diadema é uma figura utilizada, né, na antiguidade e tem esse significado. Então, o poder, no caso da besta, está sobre os chifres, não está sobre a cabeça diretamente. E o texto também diz, amados, que sobre as cabeças da besta há nomes de blasfêmia, ok? Mais na frente ele vai falar sobre a blasfêmia, né, dessa criatura contra Deus. Aí, uma outra informação importante ainda sobre a descrição dela é que ela era, aí sim, né, semelhante ao leopardo, possuía pés de urso e possuía boca de leão. E esse ser, essa besta, recebeu poder e o trono, o texto diz, poder, trono e poderio do dragão, né? O dragão do capítulo 12, que a Bíblia deixa claro que é o próprio Satanás, okay? Que é o diabo, né? Então, o dragão deu poder para a besta. E o texto diz, amados, o texto diz, não, agora voltando para fazer uma comparação com outros textos, né? Olha só, ela tem pés de urso, aparência de leopardo e boca de leão. E possui 7 cabeças e 10 chifres. A descrição dessa criatura, amados, é a descrição das 4 criaturas que aparecem no capítulo 7 do livro de Daniel. É muito interessante, amados, porque o capítulo 13 de Apocalipse, ele tem um diálogo, né, com o capítulo 7 de Daniel. A gente poderia pegar o capítulo 7 e o capítulo 8, mas especificamente os primeiros 8 versículos do capítulo 7 de Daniel. E a gente também poderia encontrar elementos para interpretar o capítulo 13 de Apocalipse no capítulo 2 de Daniel. Qual é o capítulo 2 de Daniel? É o capítulo que fala sobre o sonho de Nabucodonosor, e Nabucodonosor demanda que os sábios interpretem esse sonho, e nenhum dos magos da Babilônia, nenhum dos sábios da Babilônia está apto a interpretar esse sonho, até que Daniel recebe de Deus a interpretação correta e explica para o rei, né? Então, muito da simbologia que aparece no sonho de Nabucodonosor tem uma correspondência no capítulo 7 de Daniel e tem a correspondência aqui com o capítulo 13 de Apocalipse. E a gente vai ver exatamente o que é isso. E também, amados, a gente tem uma outra ajuda para interpretar as 7 cabeças e os 10 chifres da besta no capítulo 17. É claro que a lição hoje não é sobre o capítulo 17, mas na frente a gente vai trabalhar esse capítulo, mas nós vamos ler alguns versículos para a gente ter uma clareza maior sobre o que seria essa besta, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos para a Bíblia e vamos ler o capítulo 7 de Daniel. Olha que legal. Daniel, capítulo 7. O livro de Daniel, amados, é fantástico. Ele foi escrito na época do exílio babilônico. Daniel era um judeu que foi recrutado, entre aspas, né, para servir na corte do rei da Babilônia. E ele passou lá muitos anos. Ele sobreviveu a vários reis. E ele tem visões que se referem ao futuro do povo de Israel, mas que se referem também ao fim dos tempos. Então, o livro de Daniel é um livro apocalíptico também, né? É um livro histórico, é um livro que tem profecias a respeito do povo de Israel e tem profecias sobre o fim dos tempos. É por isso que esse livro é tão bacana, né? Olha que legal. Capítulo 7 do livro de Daniel. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Olha que legal. Ele situa, cronologicamente, né? O primeiro ano de Belsazar seria o ano 553 a.C. Beleza? 553 a.C. seria o primeiro ano de Belsazar. E aí ele tem essa visão. Na verdade, acabei mexendo aqui, é o capítulo 7. Ele tem esse sonho e ele relata. Versículo 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande.
e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Só um detalhe, amados. Lembra que eu falei que o mar é o abismo? Em Gênesis, o texto fala: havia trevas sobre o vasto firmamento e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Não é verdade? Só que algumas traduções colocam: o Espírito do Senhor pairava sobre o abismo. Então, essas águas, elas são traduzidas também como abismo. Então, existe essa correspondência, né, na literatura hebraica, até mesmo bíblica do Antigo Testamento. E aí, a gente tem aqui Daniel falando, né, dessa visão. Os 4 ventos agitavam o mar grande, ou o abismo, por assim dizer, né? E os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Né? Aqui não fala que ele tinha 7 cabeças, mas ele tinha 10 chifres. E esse animal, amados, esse animal que aparece no capítulo 7, ele não tem correspondência. Né? O primeiro é semelhante ao leopardo, o segundo é semelhante ao urso, né? Perdão, o primeiro é semelhante ao leão, o segundo ao leopardo, o terceiro ao urso, ou é um urso, depois o leopardo, e esse 4º animal, ele não tem correspondência. É um animal de aspecto terrível, ele tem 10 chifres. Então, a besta que João vê no capítulo 13 tem 10 chifres, né? E tem essa fusão, né, na sua aparência dessas criaturas que o profeta Daniel vê. E aí, amados, mais na frente, a gente vai ver que esses animais, em Daniel capítulo 7, vão designar reinos. Os 4 animais designam 4 reinos. E esses 4 reinos aparecem também no capítulo 2 de Daniel, quando Daniel relata o sonho de Nabucodonosor. O rei sonha com uma grande estátua que tem a cabeça de ouro, que tem os ombros e o peitoral de prata, né? Que tem a cintura e as coxas de cobre ou de bronze, que tem as canelas de ferro e que tem os pés de ferro e barro. E na interpretação do sonho, está dito que a cabeça de ouro é Nabucodonosor, ou o reino babilônico, o reino dos caldeus. Né? A parte de prata seria o Império Medo-Persa. A parte de bronze, o Império Greco-Macedônico. E a parte de ferro seria o Império Romano. E a parte de barro é a parte frágil, que seria esmigalhada, né? Porque seria lançada uma pedra de algum lugar, iria reduzir a pó os pés da estátua. E essa pedra dá origem a um monte, e esse monte é o reino de Deus. Então, nos dias do Império Romano, se inicia um reinado que é o reinado eterno, porque nos dias do Império Romano nasceu Jesus, né? E realizando a obra de redenção, redime a humanidade, né? E institui na terra o reino dos céus, o reino de Deus, e Jesus, como Rei dos Reis, tem um reino que não terá fim. Amém, amados? Então, essa é a interpretação do sonho. E aí, esses 4 reinos são os 4 animais que aparecem no capítulo 7. Né? O primeiro animal é o Império Babilônico, o segundo é o Império Medo-Persa, o terceiro, o Império Greco-Macedônico, e o quarto, o Império Romano. Aí, a visão de Daniel, ela continua, e a gente não vai trabalhar isso porque daria aula inteira, né? Mas essa profecia de Daniel se refere à ascensão dos reis seleucidas e o surgimento de Antíoco IV, que era um ser, que foi um rei, que era um tipo de anticristo, porque ele profanou o templo, porque ele perseguiu o povo de Deus, né? Porque ele trouxe muita opressão. Ele é um cara que realmente se levantou contra a adoração ao Deus de Israel. E essa profecia que se cumpre com Antíoco IV, que é esse rei seleucida, ela tem uma correspondência com o anticristo. Então, a profecia
para um momento específico da história do povo de Israel, mas também uma profecia sobre o fim dos tempos, né? E a gente tem isso no capítulo 2 e capítulo 7 de Daniel. E no capítulo 8, é fantástico, amados, porque o capítulo 8 fala sobre a ascensão de Alexandre Magno, o Império Greco-Macedônico, e a ascensão do Império Romano. Ele começa a ter uma visão de um carneiro que tem 2 chifres. Esse carneiro com 2 chifres é o Império Medo-Persa, e depois aparece um bode que vem do Ocidente, rumando ao Oriente. Esse bode que destrói o carneiro, né, é o Império de Alexandre Magno. Mas é tanto detalhe, é tanta coisa bacana, eu não vou falar sobre isso, porque senão, sabe, e pode até confundir. Mas o que é importante? É importante saber que existe uma correspondência entre esse animal e estes reinos, né? A gente vai ver depois que as 7 cabeças que a besta tem também são 10 reinos, ou, desculpa, também são 7 reinos ou 7 reis. E é importante a gente ver essa correspondência com chifres. Porque o texto fala em chifres, né? Ela tem 7 cabeças e tem 10 chifres. E no capítulo 8, o texto de Daniel fala sobre o chifre. O chifre também designa os reis, as figuras de autoridade. E um dos chifres que vai aparecer, um dos 10 chifres da besta, é o próprio anticristo, que não é o assunto do capítulo de agora, mas a gente vai desenvolver isso ao longo das semanas. Ok, amados? Então, essa foi uma exposição breve, né, do que tem em Daniel, algumas coisas que tem em Daniel que se relacionam a esse contexto de Apocalipse 13, e vamos voltar para o texto. Olha que legal. Voltar para os slides. Então, veja. Ela era semelhante a leopardo, né, possuía pés de urso e boca de leão. A gente vê que essa descrição corresponde ao capítulo 7 de Daniel. E aí o texto diz que a besta recebeu o poder do dragão. Ela recebeu o poder do dragão, poder e autoridade. Amados, lembre-se que o diabo recebeu o poder do domínio sobre a terra. Ele usurpou esse poder, né, através da queda de Adão e de Eva, né? A queda da humanidade, o pecado, fez com que o diabo usurpasse o domínio sobre o planeta. E o diabo aparece para Jesus na tentação de Jesus, depois dos 40 dias no deserto. Satanás vai até ele para tentá-lo, e ele diz, ele mostra, né, os reinos do mundo e a sua glória, e ele diz, eu posso dar para você se você me adorar, porque a mim me foi dado e eu dou a quem quiser. Né, Matos? Então, o diabo, como usurpador, ele tinha o domínio da terra, ele tinha esse poder e essa autoridade, que não era dele por direito, mas que ele usurpou. E Jesus dá aquela resposta para ele, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E aí a gente vê o diabo entregando esse poder para a besta, né? Esse poder, essa autoridade. E aí é interessante a gente ler também o capítulo 17 de Apocalipse, só 3 versículos, né? Do 7, o 8 e o 9, porque eles ajudam também a gente a entender um pouco essa aparição dessa besta. Vamos voltar lá para a Bíblia, para a gente ler esses versículos. Apocalipse 17, o 7, o 8 e o 9. Com relação, amados, ao Apocalipse, tem muita informação. A questão é interpretar essa informação, né? Por que tem muitas interpretações? Porque tem muita informação. Muitas formas de ler, né? Muitas formas de... Enfim, olha que legal. Capítulo 17 de Apocalipse, versículo 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a besta que sobe do mar, né? A besta que sobe do abismo, a besta de Apocalipse 13, 1. Olha só. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. A besta que sobe de onde? Do mar. Mas aqui ele fala, há de subir do abismo. E irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e já não é, e ainda que é. Aqui é o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Amém? Então, as 7 cabeças, elas são 7 montes, mas elas também são 7 reis. Os montes, eles também designam reinos, né? Olha só que legal. Olha só que legal, amados. Os 7 cabeças, elas também designam 7 reinos, porque no capítulo 2
de Daniel, o texto diz que a pedra foi lançada, né, contra a estátua de Nabucodonosor e destruiu aquela estátua, a estátua do sonho, né? E a pedra deu lugar a um monte, e esse monte era o reino. Então aqui a gente vê que as 7 cabeças da besta do capítulo 13, elas são 7 montes, mas também são 7 reis, e no caso 7 reinos. E aí o texto do Apocalipse diz, 5 já caíram, um existe e vai vir outro que vai ficar um pouco de tempo e vai à perdição. Então, existe, amados, esse significado das 7 cabeças como esses 7 reinos, e existe os 10 chifres que são 10 reis. E esses 10 reis hão de dar autoridade à besta, né, ou ao anticristo, nesse esforço, né, de enfrentamento do cordeiro no Armagedon, ok? A gente vai ver isso nos próximos capítulos com mais detalhes, né? Mas só para não ficar isso no ar. Então, ele diz, são 7 reis, 5 já caíram, um existe e vai vir o 7º, que vai ficar pouco tempo. Muito se tem falado sobre quais seriam esses 5 reinos que já caíram, né? Então as pessoas falam os impérios mundiais. Não há impérios mundiais, primeira coisa, né? Tipo, Babilônia, Pérsia, Roma, nenhum desses impérios foi mundial, eles foram impérios locais, né? O que torna esses impérios relevantes, é claro, a sua grandeza, o seu poderio, mas o fato de eles se relacionarem à história de Israel, ok? Porque houve outros impérios, né? Mas esses impérios, eles têm relação com Israel. A Babilônia, a Pérsia, os romanos, o Império Greco-Macedônico, né? Então, uma das interpretações é que os 5 impérios que caíram seria Egito, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Macedônia e Roma, né? Só que naquela época Roma ainda não tinha caído, eles estavam na vigência do Império Romano, né? Então, muito se tenta interpretar quais seriam esses 5 reis que caíram, esses 5 impérios que caíram. Então, eu acho que não tem como saber. Eu agora, pelo texto bíblico, não tem como saber, né? Mas a gente pode especular e pode dizer que é Egito, que é Nimrod, que é seja lá o que for. Eu vi um vídeo muito bacana, por sinal, onde o pastor dizia que era o Egito, pode ser também, né? Egito, Babilônia, Média Pérsia, Grécia, Roma, e aí sempre dá 5. Tá faltando, eu estou esquecendo um. A Síria, né? Acho que o pastor colocou a Síria, que seria um império importante, né, que houve realmente Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma, Grécia e Macedônia, depois Roma e depois o 7º, que é o que viria e ficaria pouco tempo, ok? Que a gente não sabe ainda qual seria, né? Então essa é uma forma de interpretar, sabe? E os 10 chifres são 10 reis. A gente vê a correspondência disso no capítulo 8 de Daniel. E um desses chifres vai ter proeminência. Esse chifre que vai começar pequeno e se tornar grande e assumir o controle seria o anticristo. E o texto de Daniel fala isso no capítulo 8 também, do chifre que é pequeno, que fica grande e que assume o controle, né, por assim dizer, e faz guerra a Deus, em outras palavras. Ok, mas então é maravilhosa a maneira como esse capítulo 13 ele se harmoniza, né, com o capítulo 7, com o capítulo 8 e até mesmo com o capítulo 2 de Daniel. Ok, pessoal? Então, essas são as informações do texto. Essas são as informações do texto sobre o capítulo 13, inicialmente, sobre a primeira besta. Tem mais coisas. Vamos lá para a tela. Olha que legal. Então, Apocalipse 17, a gente já leu, né? Vamos para a próxima tela. Então, olha só. Uma de suas cabeças parecia ferida de morte, mas foi curada. A besta recebeu o poder do dragão e a adoração das pessoas, né? Quem é semelhante à besta? Então o texto diz isso, que a besta, ela parecia ferida de morte em uma das suas cabeças, mas essa ferida foi curada. São os versículos 3 e 4. E as pessoas passaram a adorar essa besta e a dizer quem é semelhante à besta, o que é que pode ir contra ela, né? E aí, amados, o texto fala que ela recebeu um tempo para agir, 42 meses, que é um período de tempo muito recorrente no texto bíblico, né? Sobretudo nessa literatura apocalíptica e no livro de Apocalipse. Os 42 meses que correspondem a 3 anos e meio. E ela abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, contra o tabernáculo e contra os santos, né? Versículo 5 e versículo 6. E o texto diz que essa besta teve permissão para fazer guerra aos santos e vencê-los. E
ela recebeu poder, aí tem um domínio global, né? Poder sobre toda a tribo, sobre toda a língua, sobre toda a nação. E o texto diz que ela foi adorada por todos que não estão escritos no livro da vida, né? Que é um outro tema bíblico, né? O livro da vida. E o texto diz, amados, que a Bíblia diz, nas cartas de Paulo, né, em outros momentos do Novo Testamento, que aqueles que são salvos, né, os eleitos, eles estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, né? Então a gente tem João reforçando essa informação, né? Aqueles que adorarem a besta são aqueles que não estão escritos no livro da vida. E aí, finalizando essa primeira parte, tem um dito, né? Ó, aqui é a sabedoria. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Olha que legal. Vamos ler isso, depois eu volto ainda para essa besta para a gente sair. Deixa eu voltar aqui. Mas eu não estou lendo o bate-papo, porque se eu ficar lendo, eu me perco e a gente, sabe, não anda. No final, a gente pode conversar sobre o que está no bate-papo, viu? Olha que legal. Versículo 9, do capítulo 17. Aqui o sentido que tem sabedoria. Desculpa, eu estou no 17, é no 13. Vamos voltar para o capítulo 13 e ler o versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Jesus fala, amados, para Pedro, quando Pedro saca a espada, na ocasião da prisão de Jesus no Getsemane, Jesus diz, Pedro, guarda a espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Então a gente tem uma correspondência nessa fala aqui, né? Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. E tem um outro texto, amados, está no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias. Olha só, é diferente, mas é parecido. Olha que legal. Jeremias capítulo 43. Jeremias 43, 11. Olha só. E virá e ferirá a terra do Egito. Ele está falando sobre Nabucodonosor, né? Entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. Né? O que está em Apocalipse é quem feriu pela espada vai ser ferido pela espada, né? Quem levou em cativeiro vai para cativeiro. E aqui o texto fala, vai ser entregue para a morte. Quem é para a morte vai ser levado ao cativeiro. Quem é para ir para o cativeiro e vai morrer pela espada, quem deve morrer pela espada, né? Então é um texto que é parecido, não é a mesma coisa exatamente, mas provavelmente tem um significado. Tem uma correspondência entre esses dois textos, né? Então, voltando aqui para o capítulo 3, para a gente terminar essa primeira parte. Então, amados, vejam, essa besta que sobe do mar, né, a besta que sobe do abismo, por ela ter essa correspondência com, ou melhor, por ela ter esse significado que designa reis, né, ela tem a ver com o poder político. Então, seria o domínio político, o poder político dos homens, né, que é exercido por meio dos reinos. Ok? Então, as pessoas tentam especular o que seria isso hoje, e é válido, né, claro. Mas muitos impérios existiram ao longo dos séculos. Ok? Por exemplo, ele fala o Império Romano que é agora, mas depois não vai ser, algo desse tipo. O Império Romano, ele se divide em dois. Então, a gente poderia especular também que o sexto seria o Império Bizantino. Né? O Império Bizantino ele vai cair em 1453, enquanto o Império Romano do Ocidente vai cair em 476. Né? E por aí vai. A gente poderia pegar também os impérios modernos, né, que são diferentes dos impérios antigos, mas que são tanto impérios como aqueles eram. Por exemplo, no século XIX, na era vitoriana, a Inglaterra era um império. Não só o império colonial, mas o império global no ponto de vista econômico. Né? Derrubava governos, influenciava diretamente na economia dos países, impunha os seus valores, impunha a sua cultura, impunha o seu idioma. E no século XX, a gente tem os Estados Unidos com a mesma função, derrubando governos, né? Determinando quem vai ser o governante, né? Colocando a sua cultura, colocando a sua visão de mundo. A gente poderia pegar também a União Soviética, a gente poderia pegar o Império Turco-Otomano, hoje se fala na China,
Eu estava conversando com o pastor Hugo ontem que, como muitas dessas teorias escatológicas, elas nascem nos Estados Unidos, você tem a visão dos Estados Unidos como o lado brilhante, né, os Jedis, e o candidato a anticristo ou a império global que vai atacar Deus é sempre quem rivaliza com os Estados Unidos. Então, no século XX, a União Soviética rivalizava com os Estados Unidos. Então, era um império global. Depois, depois do 11 de setembro, o terrorismo islâmico ascendeu no mundo. Então, o anticristo vai ser muçulmano e vai ser um país islâmico que vai ascender. Hoje, como a China é uma ameaça para os interesses dos Estados Unidos, a China é um grande problema do mundo, né? Então, daqui a 10 anos, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Enfim, esse foi só um comentário a passar. Também houve o Império Turco-Otomano, que foi um império que surge nessa época moderna, né? O Império Turco-Otomano surge no final da Idade Média e dura até a Primeira Guerra Mundial. E Israel esteve na jurisdição do Império Turco-Otomano até o seu ocaso, né? A terra de Israel, a Palestina, até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, são muitas possibilidades. Ok, pessoal? São muitas possibilidades. Vamos seguir adiante para a gente falar sobre a besta que sobe da terra. Né? Vamos para a tela. Vamos ler o resto do capítulo 13. Olha que legal. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Olha só, outra besta, né? Ela possui 2 chifres, e o fato dela ser semelhante a um cordeiro dá a ideia de engano, né? De tentar parecer ser uma coisa que não é. Então, ela parece com o cordeiro, ela tem 2 chifres como cordeiro, mas ela fala como dragão. Então, a sua fala denuncia a sua natureza real, né? Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Ok? Então, pessoal, vamos para os slides. Olha só. A besta que sobe da terra, né? Então, como já tinha adiantado, ela tem 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, mas ela fala como um dragão. E aí o texto diz que ela faz com que as pessoas adorem a primeira besta. Ou seja, essa segunda besta, se a primeira tem a ver com domínio, controle político, né? A segunda parece ter a ver com religião, porque ela faz com que todos adorem a besta. Então, ela acaba sendo um instrumento, né, em favor daquilo que já tinha sido escrito no início do capítulo, né, que as pessoas iriam adorar a primeira besta. Como é que seria feita essa adoração? Através do engano exercido pela segunda besta. E o texto diz que ela faz com que os habitantes da terra adorem essa primeira besta e que aquele que não a adorar vai ser morto. Amados, um detalhe interessante. Nessa época, um detalhe interessante não, informação, né? Uma das interpretações correntes é considerar que o texto se refere aos acontecimentos do contexto no qual o autor estava inserido e no qual estava vivendo. Ele está falando sobre o que estava acontecendo naquela época para aquele povo, tendo um alvo específico, né? Então, nessa época, a gente está no finalzinho do 1º século, a gente está no governo do imperador Domiciano, e o imperador Domiciano é conhecido por ter demandado adoração como Deus. Porque, veja, na história do Império Romano,
A gente já falou sobre isso, né? Essa é uma época de perseguição. O apóstolo João está exilado na ilha de Patmos, mas a questão aí não era a perseguição direcionada aos cristãos, porque o imperador queria acabar com a igreja. A questão era a seguinte: o imperador queria ser adorado como Deus. E os cristãos não adoravam ele como Deus. Então, aqueles que não o adoravam como Deus eram perseguidos. Entende? Então, aí não era uma perseguição específica à igreja. Era uma perseguição àqueles que não adorassem o imperador. Esse é o período que começa o culto ao imperador, de modo que há uma correspondência na história. E exatamente naquele momento em que eles estavam vivendo, quando o texto fala que aquele que não adorasse a besta seria morto, e na época quem não adorasse o imperador também podia morrer, né? Também era perseguido e era morto. Esse é um dos pontos, né? Mais na frente a gente vai ver que, a gente já leu, né? Mas a gente vai ver nos slides também, que aquele que não recebesse a imagem da besta, que não recebesse o seu sinal, o seu nome ou o seu número, não poderia comprar ou vender. E esse tipo de sanção existia no Império Romano. Aquele que se abstinha do culto ou que se colocava contra os cultos oficiais, ele era proscrito na sociedade, ele também não podia comprar nem vender. Ok, pessoal? Então a gente tem essa correspondência na história, né? Do reinado desse imperador, que foi um reinado, para nós, né, traumático, né? Para a igreja cristã. Ok? Vamos voltar para os slides. Olha que legal. Então, o texto diz, olha só, que a besta mandou que os homens construíssem uma imagem. A besta que sobe da terra mandou que os homens construíssem uma imagem para a besta que sobe do abismo. E o texto fala que foi concedido a ela dar espírito a essa imagem. E que os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então, outra vez, a gente tem uma correspondência no livro de Daniel. No capítulo 3 do livro de Daniel, fala que o rei Nabucodonosor construiu uma grande estátua, e aqueles que não adorassem a estátua, quando fosse dado o sinal, eles seriam mortos. E a gente tem a condenação de Cedraque, Mesaque e Abednego, que são lançados na fornalha de fogo ardente, né? Então, a gente tem aqui uma estátua construída e aquele que não adorasse a estátua sendo morto, né? Então, tem essa correspondência aqui também no livro de Apocalipse. Olha que legal. Vamos voltar para os slides. Daniel capítulo 3, né? Ok. Então, faz que a todos recebam na mão direita ou na testa o sinal da besta, o seu nome ou o número, e que não possa fazer nenhum tipo de transação comercial aquele que não receber, né? Que é o finalzinho do texto, capítulo 3, 16 e 17. As pessoas falam a marca da besta. O texto fala o sinal, o nome ou o número. Então, são 3 possibilidades, né? Pelo menos é o que o texto fala. Então, outro detalhe, amados, é o seguinte. Em Apocalipse fala que Deus marcou os seus, né? Acho que é no capítulo 7, se não me engano. Então, assim como Deus marcou os seus, a besta iria marcar os seus. Ok? Então, acho que antes do toque das trombetas, é dito, olha, espera, não toque as trombetas até que sejam marcados aqueles que são de Deus. Então, aqueles que são de Deus recebem uma marca. E aqui o diabo, como imitador de Deus, ele também vai marcar os seus, né? E aquele que não for marcado vai receber essa sanção, não vai poder comprar, vender, não vai poder negociar, vai ficar à margem da sociedade. Mas outra informação importante é que, nessa altura do campeonato, a igreja já foi arrebatada. A igreja foi arrebatada no toque da última trombeta, né? A ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Então, quem está na terra é quem sobrou e o remanescente de Israel. Dentre os judeus que estão na terra, dentre os filhos de Israel que estão na terra, alguns vão reconhecer o Messias. Esses que vão reconhecer o Messias são o remanescente que está lá no livro de Isaías. Um tema importante nas profecias é o remanescente de Israel. Mesmo Israel tendo rejeitado o Messias, alguns dentre eles iriam reconhecê-lo. Tem muitas profecias sobre isso, na verdade, né? E porque o povo de Israel é o povo de Deus, né? E há planos para o resgate de Israel. Então, a gente vai ver isso aí acontecer e muitos, né, não vão aceitar a imagem da besta e vão entender, né, que Jesus é o Messias, de modo que os demais são aqueles que estão inseridos nesse contexto de adoração da besta e adoração da sua imagem. Ok? E finalizando o texto,
ele fala que o número da besta é número de homem, 666, né? O último versículo. Então, o que seria o 666? 7 é o número de Deus, né? 7 é o número da perfeição. Então, a trindade, 777. E aí, 666 é o número daquele que tenta ser como Deus, mas não consegue. Por isso que não é 5, por isso que não é 4, por isso que não é 3, por isso que não é 2, por isso que não é 1. É 6. Porque tenta chegar até 7 e não consegue, né? Então, essa é uma interpretação possível, ok? O texto fala, é número de homem. Quem tiver sabedoria, calcule. Uma outra informação, amados, é a seguinte. Nessa época não, os caracteres romanos, as letras, elas tinham correspondentes nos números. Então, o que as pessoas faziam? Como o texto diz, quem tem sabedoria, calcule, as pessoas faziam cálculos com o nome de pessoas, né? Então, por exemplo, o imperador Nero, se pegar o nome dele, dá 666, né? Então, por conta disso, muitas contas foram feitas e muitas bestas foram encontradas por aí, né? Mas, enfim, Nero já tinha morrido bem há muito tempo, né? A gente não está na época de Nero. A gente está na época de Domiciano, né? Nero foi o último rei da sua dinastia e o primeiro rei dessa dinastia que está em vigência, né, nesse momento, é a dinastia Flaviana, é o Vespasiano, que é o cara que inicia o ataque à Judéia. Então, a gente tem 3 reis nessa dinastia, Vespasiano, Tito e Domiciano, que é o seu filho mais novo, ok? Que é o imperador nesse momento. Então, Mato, deixa eu ver o que é que tem mais. Sim, outra coisa, o livro de Apocalipse relaciona a besta que sobe da terra com o falso profeta. Mais na frente a gente vai ver isso, no capítulo 19 e no capítulo 16, referências ao falso profeta identificam esse personagem com essa besta. Então, a gente tem a besta que sobe da terra, do mar, de onde vai vir o anticristo, que tem essa conotação de poder político. A gente tem o dragão, que é o próprio diabo, e a gente tem o falso profeta, né? E eles serão lançados no Lago de Fogo, e a gente vai ver isso aí mais na frente. Ok, amados? Então, deixa eu ver o que tem mais. Então, no texto, basicamente é isso. Foi isso que eu pesquisei. Não é muita coisa, claro. Vocês podem achar muito mais coisa pesquisando, mas dá para a gente ter uma luz, né? A gente ter um entendimento ainda que parcial, né? É importante saber isso, né? Que essa besta de 7 cabeças e 10 chifres, as 7 cabeças são os 7 reinos, os 10 chifres são 10 reis, e a gente vai ter a atuação deles mais objetiva nos próximos capítulos, né? Eles estão sendo, amados, só apresentados, beleza? A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, eles estão sendo apresentados. A gente vai falar mais sobre eles nos próximos capítulos. Beleza? Então, pessoal, vou fechar o meu áudio. Quem quiser comentar alguma coisa, se quiser perguntar alguma coisa, os pastores, se quiserem corrigir alguma coisa, fica à vontade. Viu? Já encerrei aqui a minha parte. Estão me ouvindo? Beleza. Só alguns comentários, né? As cabeças são reinos, né? Alguns a gente já sabe quais são, porque são especificados em Daniel, né? Daniel deixa claro e tal. Outros a gente pode só especular. Agora, uma coisa, né? Na tradução, quando fala assim que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, aí quando você vai procurar algumas ilustrações na internet, os chifres são distribuídos entre as cabeças. Mas, na verdade, os 10 chifres, pelo que dá a entender, está na última cabeça. Não é? Esses 10 chifres, eles relacionados à visão de Nabucodonosor, da estátua, com cabeça de ouro, tórax de prata, ventre de bronze, canela de ferro. Esses 10 chifres se relacionam aos 10 dedos dos pés, que são feitos de barro e ferro. Não mistura de barro e ferro, né? Então existe uma relação. Cada um dos 10 dedos dos pés se relacionam
a esses 10 chifres aí, ou seja, são 10 líderes desse último império que vai aparecer aí, né? Outra coisa que o pessoal confunde por aí, o anticristo com a besta. Ele diz que a besta do mar é o anticristo. Não, a besta do mar não é o anticristo. O anticristo é um dos chifres da besta. Né? Na verdade, não é nem um dos chifres da besta. Ele ganha o poder dos 10 chifres. Né? Ele está no meio lá e recebe dos 10 o poder. Ele é o chifre pequeno que aparece depois e recebe dos 10 poder. E cresce. Ele começa pequeno e depois ganha poder e se torna proeminente. Então, o anticristo não é a besta em si. A besta, essa criatura aí, ela é um conjunto de todos esses impérios aí que vêm ao longo da história, que tem uma relação com o povo de Israel, né? Então, a besta não é o anticristo. O anticristo, ele vem da besta. Ele é um chifre que surge da besta, da criatura, né? E outra coisa. Tem 7 impérios, né? E o anticristo, mais adiante que a gente vai ver, lá diz, ele é a 8ª cabeça, né? Surge uma cabeça extra, né? E que vem das 7. Ou algumas traduções dizem que vem da 7ª, né? Mas ele é em si a 8ª cabeça da besta. Ele não é a besta em si, ele é uma das cabeças da besta, né? Outro comentário que eu queria fazer é sobre a questão da marca, o sinal, né? Porque tem um grupo sectário aí que diz que a marca da besta é a guarda do domingo. Alguém já tinha ouvido falar disso aí? Já viu? É mais ou menos o seguinte: no final dos tempos, né? O anticristo, a besta, ela vai mandar você guardar o domingo. Você não pode guardar o sábado, você vai guardar o domingo. Então, alguém concebe isso? Aí quem não guardar o domingo, né, não vai poder comprar ou vender. Ou seja, quem não trabalhar, quem não descansar no domingo, não vai poder comprar ou vender. A gente fala sério, né? Isso não faz sentido algum. O pessoal quer tanto exaltar a figura do dia do sábado, tipo, que tem o seu propósito na Bíblia, né? Mas faz uma confusão para poder empurrar, sabe, goela abaixo a guarda obrigatória do sábado. É uma coisa assim absurda. E eu me lembrei disso, eu tenho que comentar, né? Então, a gente sabe o que é? A gente não sabe exatamente o que é. É uma marca só espiritual? Acredito que não. Porque senão não tem essa relação comercial aí de não poder comprar ou vender. Se não pode comprar ou vender, é transação comercial. Transação comercial e coisa espiritual não tem relação, gente. Então, eu não acredito que essa marca seja só uma marca espiritual, fazendo um paralelo com a marca que Deus faz dos seus servos, né? Essa marca aí, ela tem um aspecto prático, que é transações comerciais, né? Então, eu acredito sim que vai ser algo natural. Essa marca é algo natural e que tipo, ou você está submisso a esse sistema, então, a esse sistema de transação comercial, né? Ou se você não aceitar, você está fora e vai ter que se virar. Então, não acredito que seja só espiritual. Lógico que tem seu aspecto espiritual, mas vai ser uma coisa prática, envolve transação comercial. E essa ideia de guarda de sábado e domingo não tem relação nenhuma com isso. É uma forçação de barra assim, absurda, né? Então, muitas teorias surgiram com os avanços tecnológicos com relação a essa marca aí, né? Com relação a ser um chip, um sistema de aquele... Como é que é, Pastor Rodas? RFID, uma coisa assim, né? Eu acho que é RFID, que é aquela identificação que você não toca nas coisas. Vê só, na década de 70, quando fizeram aqueles filmes, aqueles 7 filmes da Grande Tormenta, quem é crente velha guarda aí lembra desses filmes aí. Acho que o Wesley deve ter assistido. Pelo menos algum deles aí. Assistiu? Eita, congelou a imagem dele, eu não consigo ver. Mas assim, os filmes antigões eram um código de barra, gente. Então, assim, eles imaginavam isso, mas à medida que a tecnologia avança, a gente pode supor que vai ser uma coisa muito mais simples. Eu tenho uma teoria sobre o 666. Fala aí, Pastor Rodas. Então, eu vou botar o mute aqui e o senhor comenta.
Então, essa ideia do 666, eu acredito que isso aí tem a ver com um sistema de transações financeiras que ele vai ser totalmente eletrônico. E o número 666 tem a ver com os sistemas de troca de informação segura, são baseados em números, tá? Números primos, né? Então, a ideia da criptografia de chave pública. Então, alguma coisa vai ser feita aí no futuro aí que as nações vão se juntar para eliminar o dinheiro em papel, com a justificativa que dinheiro em papel é a fonte de todos os crimes e é o melhor meio para o crime, a corrupção circular no mundo. Então, aquela ideia de siga o dinheiro. Então, você precisa ter um sistema global onde toda transação financeira seja rastreável. E então, o que acontece? Quem não tiver no sistema não vai conseguir transacionar, não vai conseguir comercializar. E para estar no sistema, precisa ser identificado no sistema. E essa identificação é com números, né? Sempre é com números no final das contas, né? Então, um sistema de comercialização ele vai ser sempre baseado em tecnologias que utilizam de matemática e números para identificar pessoas e para garantir que as transações são totalmente íntegras e que não foram violadas e não foram fraudulentas, né? Então, a ideia é que todo mundo vai comercializar usando uma moeda, uma espécie de Bitcoin, só que mais avançado, né? Onde as pessoas vão ter a identificação que elas não vão conseguir trocar ou fraudar, vão estar vinculadas ao seu próprio corpo, né? Então, a identificação da pessoa no sistema vai ter a ver com alguma coisa do corpo dela, né? Eventualmente, com alguma tecnologia de colocar alguma coisa na mão, na testa, alguma coisa assim, mas eu penso que assim, então, o que acontece? A justificativa vai ser para trazer paz para a humanidade, porque se a gente parar para pensar, todo crime que é crime organizado, ele é baseado na ocultação de patrimônio, de dinheiro, né? Então, você, sei lá, faz um tráfico de pessoas, você tem dinheiro trafegando em papel ou em cartas de propriedade e tudo mais. Você tem tráfico de drogas, a mesma coisa. O cara quer comprar arma ilícita, também a mesma coisa. Então, a justificativa vai ser o quê? Criar um sistema que todas as transações sejam controladas pelos governos, de maneira que o crime não vai conseguir se esconder, e aí você vai coibir o crime, e todo mundo vai aceitar sobre essa justificativa, porque, afinal de contas, essa ideia de marcar o próprio corpo é uma ideia retrógrada dos religiosos malucos lá do passado, e que o bem maior, que é trazer segurança para a humanidade, vai justificar qualquer tipo de coisa para as pessoas. Eu penso que vai ser alguma coisa assim. Não sei se eu consegui explicar direito. Mais alguém, pessoal? Fala que eu discuto. Boa. E eu penso que isso não está tão longe não, viu, gente? Depois vocês procuram aí Grande Reset, se botar no Google Grande Reset, foi uma ideia proposta recentemente, por causa da pandemia, inclusive, né? O grande reset econômico no mundo e, tipo, com essa ideia aí de tirar tudo que, tipo, por exemplo, dinheiro em papel é contato físico. Então, seria uma ideia também você evita contato, você evita transmissão de doenças também, tal. Então, tudo seria com moeda digital e tal. E olha que coisa, viu, gente? Essa ideia dos cristãos da década de 70, né, de ser um código de barra, né? É um negócio muito doido, né? Você vai tatuar um código de barra na testa, né? Mas olha só, cara, hoje em dia, você puxa o celular, você não precisa nem botar assim, você chega perto assim, né? Então, a coisa vai se esclarecendo à medida que o tempo passa. E quanto mais perto a gente fica, mais próximo da realidade essas ideias que antes pareciam malucas, né, se tornam, né? E vai ter justificativa pela questão da paz, né? Porque sim. Vê o próprio Sérgio Moro falando sobre combater a corrupção, ele sempre fala, você precisa rastrear o caminho do dinheiro. Uhum. O dinheiro em papel é difícil o rastreamento, entendeu? Então, o dinheiro em papel, ou transação em qualquer outro meio que não seja eletrônico, ele dificulta o alcance, facilita a corrupção e o desvio e a ocultação de patrimônio, entendeu? Não pode ser boa, né? Aí são muitas justificativas que podem ter, justificativa econômica, sanitária, questão de criminal e por aí vai, né?
verdade. Todo mundo vai comprar a ideia porque, afinal de contas, é pelo bem maior e as pessoas estão dispostas a entregar sua liberdade pelo bem maior, né? E aí depois quem tiver o controle de tudo vai vai dominar a vida de todo mundo, né? Quem não adorar... Amém. Pastor Tiago, posso falar alguma coisa? Está liberado, pastor. Está liberado. Pode falar. Amém. Bom, gente, é o seguinte, o pastor Hugo fez um comentário muito, muito bacana aí sobre a besta. A besta é de onde procede o anticristo, né? Como ele falou. E certos fatos históricos, eles sempre têm precedentes, né? O primeiro cara, assim, com as características do anticristo, ele também é representado por um chifre, né? Que é exatamente um daqueles 4 generais do Império Grego, né? Um deles, o que se sobressaiu, ele é um tipo, né, do anticristo. E o anticristo vai exatamente sair de uma liberação de 10 lideranças que pertencem a essa besta. Essa besta, como o pastor falou, é composta de 10 reis, de 10 nações, de 10 poderes, né? E ele vai receber o poder eliminando 3 concorrentes, né? É isso que Daniel fala. E quando o reino do Alexandre foi dividido em 4, um desses caras era um tipo do anticristo, né? E hoje em dia, assim, há muita especulação com relação à China, porque a China tem um simbolismo bem interessante. A China é o dragão, né? Vermelho, né? Mas o anticristo não vai surgir de um único país. Ele vai surgir de uma coligação de nações, né, que vão liberar assim, a autoridade para esse indivíduo. Então, é só uma adendo assim, ao que o pastor Hugo falou sobre que o anticristo não é a besta. Ele surge de lá, né? É isso que fica bem evidente. É só, pastor. Ok, mais alguém? Beleza, pessoal. Então, isso que o pastor falou sobre o Daniel, né? Muito legal, porque é um chifre. Um dos chifres, né? Como a gente tinha falado, aparece no capítulo 8. Porque o capítulo 8 ele narra, como eu falei, a ascensão do Império Greco-Macedônico, né? O bode é exatamente Alexandre Magno. Alexandre Magno, amados, ele morreu em 323 a.C. e ele não tinha filhos. Ele era filho de um rei, né? O rei da Macedônia, Filipe II. Ele foi educado por Aristóteles, era um cara fora de série, né? Porque além de ser um guerreiro, ele era um intelectual, né? Alexandre Magno. E é o cara responsável pela fusão da cultura grega com a cultura oriental, né? Que dá origem à cultura helenística. E aí, o que isso tem a ver com a Bíblia, né? Quando ele morre, ele não tem filhos, e o seu governo é dividido entre 4 generais, 4 regiões. Era um império gigantesco. O mundo que eles conheciam na época, 90% desse mundo foi dominado pelo Império de Alexandre Magno, que não é Império Grego, é Império Macedônico. A gente chama de Greco-Macedônico, como o pastor colocou aqui, são as 4 cabeças do leopardo, né? Esses 4 generais: Lisímaco, Cassandro, Antipater e Ptolomeu. Desculpa. Seleuco, né? Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu, né? E aí o que acontece? Esses 4 generais, cada um vai dominar uma parte do império. Eles vão sempre brigar, né? Mas cada um vai dominar uma parte. Então Ptolomeu fica com o Egito e a Palestina, Seleuco fica com a Síria, né? E a Ásia Menor e Cassandro enfim, eles ficam, o império fica dividido em 4. E o anticristo, o tipo do anticristo é um dos descendentes do Seleuco, né? Então, eu acho que é o 7º ou 8º rei. Isso vai se passar depois de muitas décadas, né? Seleuco, o cara que vai dominar a Ásia Menor e a Síria, um dos seus descendentes, que é um cara que vai ser o Antíoco IV, ou seja, o 4º, né, dessa dinastia de Antíocos, ele vai dominar a Palestina, né, ou a terra de Israel. E esse cara, ele vai ser chamado de Epífanes.
Antíoco Epifânio, ou Antíoco Epífanes. Epífanes, na língua deles, era Deus manifestado. Então, ele era um cara que demandava adoração e era um cara que se levantou diretamente contra o culto do Deus de Israel. Ele profanou o templo de Israel, para vocês terem uma ideia, o templo de Jerusalém, né? E quem quiser ler a história com mais detalhes, você pega uma Bíblia católica e lê o primeiro e o segundo livro dos Macabeus. O primeiro e o segundo livro dos Macabeus fala sobre esse momento. Exatamente, ele sacrifica um porco em Jerusalém, né, no templo de Israel. Então, ele profana o templo de uma maneira nunca antes vista. Então, você pegar o primeiro livro dos Macabeus, o segundo livro dos Macabeus, eles vão tratar de um período em que uma família, né, a família dos Macabeus, vai lutar, né, contra esse contexto, né, de opressão e de profanação. E esses caras, essa família de judeus vai criar um período de soberania, de novo, soberania política em Israel, o período dos Asmoneus. É uma época muito legal da história de Israel, que não tem muita coisa na nossa Bíblia, né, porque ela está com mais detalhes nesses dois livros, que são livros deuterocanônicos na visão católica e apócrifos na nossa visão. E aí, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, porque é muito bacana. Então, Antíoco IV é o tipo do anticristo, né, um chifre pequeno que vai se tornar um chifre grande, né, e o anticristo vai ser esse chifre que vai receber poder desses 10 reis, né? Então, pessoal, quem quiser complementar, ou perguntar, ou falar mais coisa. Quero complementar mais nada, não. Só quero lembrar os irmãos que quem for para o culto presencial, vá lá no site lá que eu coloquei no grupo e solicite seu ingresso. Ingresso de graça. Mas tem que pegar o ingresso, viu, gente? Só isso. Pô, me surgiu um nome aqui, mas parece não ter muito. Aliás, não tem muita coisa a ver, não, mas como você é o homem da história, me deu vontade de te perguntar. João Hircano é um dos Macabeus? Ele está nesse contexto aí, sabe? Mas os Macabeus são 5 filhos de um indivíduo específico, né? E aí, o João Hircano, ele está nesse contexto, mas ele não é um dos 5 irmãos, não. Viu? Ok. Era só vontade de saber. E como você é o cara que sabe, né? E nesse aspecto, olha que interessante. Sou seu seguidor. Olha que interessante isso. Isso é interessante para o Novo Testamento. Porque quando a gente pega o livro de Atos, a gente vê os chamados cristãos helenistas, né? Ou judeus helenistas. E os judeus helenistas nascem nesse momento. O que era o judeu helenista, né? Quando essa parte do mundo inteiro é dominada pelo Império de Alexandre Magno e a cultura grega é transposta para o mundo oriental, para o Oriente, e essa parte de Israel fica dominada pelos reis seleucidas, né? Muitos judeus vão aderir a essa cultura grega, vão abraçar essa cultura grega, e muitos deles de boa vontade. Muitos vão ser obrigados, porque, como eu falei, né, esses reis seleucidas vão tentar impor essa cultura grega, e a cultura de Israel, como é muito exclusivista, ela vai fazer frente a isso, né? Então, esse é um dos motivos dessa guerra que esses reis vão travar ao longo das décadas contra Israel. Mas os judeus que vão aceitar essa cultura grega, que vão adotar nomes gregos, que vão adquirir valores gregos, eles são aqueles que no Novo Testamento são chamados de judeus helenistas. É por isso que a gente tem em Jerusalém, na igreja, caras como Estevão, né, e dentre outros que têm nomes gregos. Por quê? Porque no passado a família desses caras adotou o estilo de vida grego, né? Então eles são helenistas e eles são sempre mal vistos pelos judeus que não adotaram esse estilo de vida, né? Então é muito interessante como tudo se encaixa, né? Como, tipo, é o passado, a gente está falando do passado do livro de Atos, né? Então a gente entende melhor o livro de Atos vendo esse momento histórico. Não tem a ver com o Apocalipse, né? Mas foi só um adendo que a gente acabou falando sobre esse período, ok? Muito obrigado, pastor. Eu ser seu amigo também é usufruir da cultura, viu? Tá certo, obrigado. Então, pessoal, vamos orar, né? Para a gente encerrar. Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim, pessoal, não esqueçam, né? Hoje tem o culto presencial, né? O pastor Hugo já deu as instruções. Você vai lá no site que está no grupo da igreja e faz inscrição, porque nós temos acesso limitado. A gente não pode abrir agora, fazer um culto para todo mundo, né?
presencial, mas todo mundo vai ter acesso online. Então, hoje é bacana porque tem também a Santa Ceia. Então, quem puder, quem não estiver nos grupos de risco, comparece, entra lá no site, faz a sua reserva, lá no templo. E depois, quem puder, quem tiver em casa, providencia o vinhozinho com o pão para a gente fazer a nossa ceia. Ok? Então, pessoal, vamos orar, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Por esse momento da aula, Pai, da EBD, que o Senhor nos ensine, Pai, que a gente possa entender, possa ter do Espírito Santo revelação, Pai, sabedoria, que o Senhor abençoe muito esse domingo, abençoe muito o culto de hoje, Pai. Depois de tanto tempo, poderemos, Pai, cultuar lá no templo, que seja uma bênção, que o Senhor abençoe muito o teu povo, Pai, a cada um de nós, e que a gente tenha um mês de agosto abençoado na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, valeu. Até depois. Falou.